En la W, una noticia. Y la noticia, como lo decíamos con Félix desde muy temprano, 9:54 a.m, tiene que ver con la condena a Marcelo Odebrecht en Brasil, uno de los empresarios en su momento más prominentes de la construcción en ese país y que también pues ha tenido infraestructura o ha estado encargado de la infraestructura en Colombia, en países latinoamericanos, también en Panamá. Nos acompaña a esta hora su abogado, el señor Nabor Buñoes, que le pedimos disculpas por no hablar portugués. Señor Buñoes, bom dia. Bem-vindo a W Radio. Muito bom dia. Estou à disposição dos senhores para qualquer indagação sobre o assunto que está sendo mencionado agora. Nós no falamos portugués, mas vamos a hacer nuestro esfuerzo de que usted nos entienda en español y hacer la traducción. ¿Le parece? Claro, entendo muito bem. Perfecto. Señor Buñoes, su cliente, el señor Odebrecht, ha sido condenado a 17 años de prisión por cuenta de haber sido encontrado culpable de sobornos en ese país. ¿Esa condena de 17 años es apelable? Sim. Trata-se de uma decisão de primeira instância no Brasil. A matéria ainda está sujeita a recursos perante várias instâncias da justiça brasileira. Nós temos recursos para o Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Essa condenação de primeira instância representa um enorme erro judiciário, um enorme equívoco. Toda a prova que foi produzida no processo isenta peremptoriamente Marcelo Odebrecht das acusações de haver se envolvido em qualquer ilícito, em qualquer crime que esteja sendo investigado no âmbito de uma operação que aqui no Brasil se denominou de Operação Lava Jato. Marcelo Odebrecht era presidente de uma holding do Grupo Odebrecht. O Grupo Odebrecht está composto de mais de 300 empresas autônomas que operam em 28 países do mundo. Marcelo Odebrecht nunca integrou a construtora cujos executivos são acusados de envolvimento com algumas investigações específicas no âmbito da Operação Lava Jato. Marcelo Odebrecht foi expressamente isentado por todos os acusados delatores na operação. Aqueles acusados que teriam, segundo o Ministério Público, teriam organizado o suposto esquema criminoso envolvendo contratos com a empresa estatal Petrobras, todos eles afirmaram perante o juiz de primeira instância que Marcelo Odebrecht não tinha nenhuma relação direta ou indireta com os fatos investigados. Sí, señor, Mais ainda... Señor Nabor, me permite de traducir un momento. Lo que nos está diciendo el abogado del señor Marcelo Odebrecht es que esta es una decisión en primera instancia que está sujeta a recursos. Ellos van evidentemente a presentar recursos primero ante el Tribunal Federal y luego continuando, si es necesario, ante el Superior y el Supremo. Nos dice el abogado que se trata de un enorme error judicial haber condenado al señor Odebrecht porque él no ha tenido ninguna participación en esos hechos ilícitos de los que se lo acusa. Dice que Marcelo Odebrecht era el presidente de una holding, de una empresa que está compuesta por más de 300 empresas autónomas y que él nunca integró aquellas constructoras cuyos directivos están implicados y acusados en este tremendo escándalo, enorme escándalo de corrupción. Dice incluso que el señor Odebrecht fue exento por parte de los acusados de haber participado, de haber tenido una relación directa o indirecta con esos hechos ilícitos de los que se lo acusa. Abogado, la pregunta sería, siendo prácticamente ya evidente que hay una relación de Odebrecht con esta red de corrupción que sacude a Brasil, ¿no es muy difícil pensar que el presidente no sabía nada y que todo se hacía a sus espaldas? Sim, veja bem. Um dado que é extremamente importante está em que
os contratos tidos como irregulares, firmados por uma empresa do grupo Odebrecht, representam apenas 0,00004% do faturamento bruto do grupo Odebrecht no período. O presidente da holding, Marcelo Odebrecht, não tinha nenhum controle operacional sobre as muitas empresas que integram o grupo Odebrecht. E, portanto, nós estamos falando de direito penal. A responsabilidade penal é pessoal e intranscendente em todos os regimes democráticos do mundo. E aqui no Brasil não é diferente. A Constituição brasileira estabelece que para alguém ser processado e condenado, é preciso que se tenha estabelecido, para além de qualquer dúvida razoável, como dizem os americanos, beyond a reasonable doubt, não é? Que ele teria sido autor do fato e seria, tendo sido autor do fato, ele poderia ser responsabilizado pelo cometimento de atos que estariam sendo objeto da investigação. Veja bem, Marcelo Odebrecht foi tido como responsável pela aplicação de uma teoria equivocada por parte do juiz de primeiro grau. O juiz não estabeleceu que Marcelo tivesse participado de qualquer ato, mesmo porque seria impossível ele ter participado, porque ele não integrava as duas empresas que são apontadas como, cujos executivos são apontados como envolvidos. Então o juiz parte da aplicação de uma teoria alemã chamada do domínio do fato, segundo a qual um presidente de uma holding deveria conhecer tudo o que ocorre ou pode ocorrer no âmbito das empresas que integram o grupo econômico ou o grupo empresarial. Nós mostramos e demonstramos, inclusive com parecer de juristas alemães, que essa teoria não é aplicável no caso concreto de empresas. Nós citamos, inclusive, o maior responsável pelo desenvolvimento da teoria na Alemanha, o professor da Universidade de Munique, Klaus Hoxin. Hoxin diz, inclusive através de um seu discípulo, que é um discípulo direto dele. Señor Nabor, deja un minutinho para traducción. Lo que nos dice, lo que contesta su pregunta Félix, el señor abogado de Marcelo Odebrecht, es que hay un dato muy importante, y es que dentro de los contratos irregulares firmados por esta empresa que formaba parte de la holding Odebrecht, apenas representan un 0,0004% del facturamiento bruto de Odebrecht. Es decir, que es una parte muy pequeña y que el señor Marcelo Odebrecht no tenía un control operacional sobre esas empresas que forman parte de su grupo. Por lo tanto, su responsabilidad penal y personal en este asunto es intrascendente. Y dice que, al igual que se dice en los Estados Unidos, de que una persona pues no puede ser procesada o condenada más allá de toda duda razonable, es decir, que tiene que estar probado el hecho, pues a él le parece que Marcelo Odebrecht es condenado bajo una teoría equivocada, porque no se establece que él participó o que integraba esas empresas que están condenadas dentro de esa trama de corrupción, sino que se deduce que él, al ser presidente de esta holding tan grande, sería responsable de los hechos de una pequeña parte de su conglomerado, aunque él no lo hubiera sabido, como dice su abogado. Abogado, ustedes mismos han hablado de que fue un error total en este anuncio de la sentencia. Hablan también de una apelación. ¿Qué tienen preparado? ¿Qué estrategias tienen preparadas para apelar a esta decisión? Y si se habla de alguna cooperación por parte del señor Marcelo Odebrecht con la justicia, más profunda, obviamente. Veja bem, nós temos algumas objeções muito importantes oferecidas perante já a primeira instância judicial. O juiz que proferiu a decisão está sob impugnação específica da defesa quanto à sua competência para julgar o caso, quer dizer, ele não teria jurisdição para julgar o caso, e ademais
ele não tem se revelado um juiz imparcial para proferir o julgamento que proferiu. Então, a defesa já arguiu, através dos instrumentos legais próprios, tanto a incompetência ou a falta de jurisdição do juiz, e arguiu também, o que será apreciado pelas instâncias superiores, arguiu a parcialidade objetiva do juiz. Porque o juiz, ele participou da fase inicial das investigações, colhendo provas, determinando medidas extraordinárias de investigação. E ao fim e ao cabo da investigação preliminar, o juiz emergiu dessas investigações não com convicção judicial, mas com a crença de que todos os investigados eram culpados. E o juiz terminou por se trair quando decretou prisão de vários investigados, antecipando um juízo condenatório que o nosso sistema jurídico constitucional brasileiro veda peremptoriamente. Então, em primeiro lugar, nós temos objeções muito sérias quanto à jurisdição do juiz e quanto à sua imparcialidade. E ao depois, nós estamos interpondo um recurso no mérito perante o Tribunal Regional Federal, em que estaremos demonstrando que, a par de o juiz não ser competente, vale dizer, não ter jurisdição para o caso, e a par dele não ser imparcial, ele cometeu grave ilegalidade e injustiça ao condenar Marcelo Odebrecht. Por quê? E eu resumo. Todos os acusados delatores isentaram Marcelo Odebrecht. Sim. 97 testemunhas ouvidas na instrução processual isentaram Marcelo Odebrecht. Sim. Os documentos... Un minutinho para traducir, por favor. Lo que nos dice el abogado es que ellos ya presentaron algunas objeciones ante esta condena en primera instancia. Dicen que por un lado el juez está impugnado en cuanto a su competencia, que el juez que dio este fallo no tendría jurisdicción y que tampoco sería imparcial. Es decir, que hay un problema de competencia y de falta de jurisdicción para el abogado del señor Odebrecht, y también de parcialidad, porque según la defensa del señor Odebrecht, el juez participó en la fase inicial de investigación de este caso, y al final de esa investigación el juez habría concluido con la convicción de que todos los investigados eran culpables, es decir, que había desde el principio, para la defensa del señor Odebrecht, un problema de objetividad. Además, están interponiendo un recurso de mérito en el que, según el abogado, demostrarán que el juez cometió graves ilegalidades e injusticias, sobre todo porque nos dice todos el resto de acusados que además confesaron, que en total son 97, dejaron exento al señor Odebrecht. Dijeron que el señor Marcelo Odebrecht no tenía nada que ver con estos delitos. Abogado, ¿sabe usted de la relación que puede tener sus clientes con las sucursales en América, específicamente en Colombia? Alô? Houve uma interrupção, eu não vi bem. Sí, abogado, le repito la pregunta. ¿Sabe usted de la relación que puede tener su cliente con las sucursales en América, específicamente en Colombia? Quer dizer, a empresa tem... Quer dizer, o grupo empresarial também atua na Colômbia, não é isso? Sí, ¿sabe de la relación que tiene su cliente con las sucursales en América y en Colombia? Não conheço. Não sei das relações existentes entre eles. Pero quizá, abogado, también la pregunta va direccionada a si existe la posibilidad de que en medio de algún tipo de colaboración que se dé entre su cliente y la justicia brasilera, estaría dispuesto a hablar y a contar de posibles sobornos y casos similares que se hayan dado aquí en Colombia, en contratos con el Estado colombiano por parte de su empresa. Não, veja bem, o meu cliente tem afirmado e reafirmado que ele é absolutamente inocente quanto
as imputações que lhe foram feitas. Ele já declarou isso perante o juiz do feito e tem, sempre que se manifestado através da defesa, ele tem repetido isto. Então ele não tem razão para realizar uma colaboração premiada, quer dizer, uma delação premiada, porque ele não tem o que delatar. Jamais ele se envolveu em qualquer irregularidade na celebração de contratos ou na execução de contratos no domínio de qualquer empresa que integre o Grupo Odebrecht, seja no Brasil, seja no exterior. Então, por isso mesmo é que o que eu posso dizer neste momento é que, a partir das declarações do meu cliente, não há como se cogitar de colaboração, porque ele nunca reconheceu e continua a não reconhecer o envolvimento com qualquer irregularidade ou processo de corrupção no Brasil ou no exterior. Nos dice el abogado que su cliente afirmó y reafirmó que es absolutamente inocente, por tanto no tiene ninguna razón para realizar una colaboración premiada o una delación premiada, como le dicen, ante la justicia, porque básicamente no tiene nada que decir y no reconoce y niega tener cualquier tipo de relación con hechos delictivos o de corrupción en Brasil o en el exterior. Abogado, sabemos que su cliente dejó la presidencia de Odebrecht en 2009. ¿Actualmente tiene algún vínculo con la compañía? ¿Tiene alguna injerencia en la compañía? Não. Ele se afastou voluntariamente no ano passado. No curso das investigações, no curso do processo, ele se afastou voluntariamente. Ele não exerce mais nenhuma atividade no Grupo Odebrecht. Nos dice que ya no ejerce ninguna actividad con el grupo Odebrecht, que él se apartó voluntariamente el año pasado, a mediados de año, y que no tiene ninguna relación actualmente con el grupo. Ele hoje se dedica exclusivamente à defesa dele. Y se dedica exclusivamente a su defensa. Pues vamos a ver cómo va con la despedida en portugués, Tatiana. Abogado Nabor Buñoes, muito obrigada por estar hoje conosco na W Radio. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. ¿Cómo me vio, Tatiana?